Bom dia a todos e todas, Silvio Neto, da Coordenação Nacional. Hoje, nessa tarefa da nossa análise da conjuntura, nós destacamos um tema fundamental para todos nós, que envolve a vida cotidiana dos trabalhadores, de todo o povo brasileiro. Nós vivemos, então, um momento de uma profunda crise política. Essa crise política ela é motivada pela crise econômica e ela atende então interesses da manutenção e da ampliação das taxas de lucro das elites, subordinadas aos interesses do capital internacional e que tem como a sua maior expressão de agravamento essa crise política o processo que se originou em Curitiba, promovido pelo então juiz Sérgio Moro, em que, a partir de uma série de manobras, ele impõe uma condenação injusta ao ex-presidente Lula. Por si só, essa condenação e essa sacanagem feita ao ex-presidente Lula já nos daria todos os argumentos para que nós fizéssemos todas as lutas que fizemos e que continuamos fazendo por Lula livre, já que se é possível então fazer essa artimanha pela condenação injusta de um presidente da República, imaginem o que estão fazendo com os milhares e milhares de brasileiros pobres das periferias, jovens, mulheres, pelo país afora. Bom, não bastasse então essa artimanha que fizeram a um presidente da República, nós precisamos entender que ela compõe então essa articulação entre as elites para que o ex-presidente Lula fosse afastado do cenário político, preso, criminalizado e com isso então pudessem construir esse projeto neofascista que vem então não só impondo sucessivas derrotas aos direitos historicamente construídos e conquistados pelos trabalhadores, mas que vem aproveitando todos os recursos públicos, todas as estruturas públicas, todos os recursos naturais e colocando isso tudo a serviço de uma receita ultraliberal que pretende nada mais ou nada menos do que o lucro a essa pequena parcela da burguesia brasileira subordinada aos interesses internacionais. Bom, já é evidente para nós e ficou muito mais evidente ainda quando o juiz Sérgio Moro ele admite fazer parte desse projeto bolsonarista de que nada mais era a ação feita pela Operação Lava Jato do que uma manobra para afastar então do pleito eleitoral o ex-presidente Lula. Essa manobra já foi denunciada por diversas vezes, com diversos formatos, seja pelas mensagens vazadas pelo Intercept, ou seja, pelas próprias decisões sucessivas de outras instâncias do Poder Judiciário que comprovam, então, que foi feito uma grande operação política a partir de Curitiba e a partir do Sérgio Moro para a condenação do ex-presidente Lula. Ontem mesmo o STF, na sua segunda turma, tomou a decisão de desconsiderar a delação feita por um envolvido nos casos de corrupção da Lava Jato, demonstrando claramente que isso compunha então esse conjunto de manobras para a garantia dessa condenação injusta. O ex-magistrado aguardou mais de 3 meses
da homologação da delação de Antônio Palocci para, na semana do primeiro turno das eleições de 2018, determinar, sem prévio requerimento do órgão acusatório, a efetiva juntada ao citado processo criminal. Com essas e outras atitudes que haverão de ser verticalmente analisadas no âmbito do HC 164493 do Paraná, o referido magistrado, para além de influenciar de forma direta e relevante o resultado da disputa eleitoral, conforme asseveram inúmeros analistas políticos, quem cometeu crime de corrupção tem que ser condenado e preso, mas já é comprovado que a corrupção e o crime foi cometido pelo juiz Sérgio Moro. E o STF, então, tem a obrigação para resgatar o mínimo de moral no Poder Judiciário de anular todos os processos que tentaram criminalizar o ex-presidente Lula, dando a ele, então, os direitos políticos de volta. Isso, para além, então, de ser uma medida que vai devolver essas condições políticas para o ex-presidente Lula, também é uma sinalização que o Poder Judiciário tem que fazer da sua autonomia frente a todas as elites e uma demonstração de que o povo brasileiro pode ter a confiança que essa justiça não está a serviço de um projeto da classe dominante e que ela pode ainda servir democraticamente ao conjunto dos brasileiros. Portanto, anula a STF e seguimos nas lutas combatendo essa crise política e apresentando uma alternativa popular que de fato seja democrática e que contemple o conjunto do povo brasileiro. As ocupações de terra sempre foram um instrumento e continuam sendo um instrumento legal, porque é uma ação democrática em que nós denunciamos o crime do não cumprimento da função social da propriedade, o crime do Estado brasileiro em manter a terra concentrada e não promover a reforma agrária. A ocupação como algo legítimo, porque são milhares de famílias esparramadas por todo o Brasil que precisam da terra para poder viver com dignidade, e necessária porque a reforma agrária popular é uma ação, é um projeto que melhora a vida e as condições de todo o povo brasileiro, seja do campo ou da cidade. Portanto, então, como uma janela nesse espaço aqui, é fundamental, em nome do MST, dizer para toda a sociedade e para toda a nossa militância: as ocupações vão seguir. Nós temos grandes jornadas de luta pela frente e tem muito cadeado a ser arrebentado por todo o campo brasileiro. Bom, acontece que nós vivemos um período, e principalmente a partir de 2016, com o golpe, que os caminhos institucionais para o acesso à terra, eles foram bloqueados. E no lugar disso, vem se operando uma política de morte. Essa política de morte, ela tem vários destaques. Seja a falta de acesso à saúde, imaginem, companheiros e companheiras, que existem leitos nos hospitais privados, nos hospitais particulares, que estão vazios, enquanto que existe um conjunto de pessoas adoecidas, mas sem dinheiro, impedidas de ter acesso à saúde. Mais do que isso, todo o desmonte do SUS, mais do que isso, toda a falta de condições de renda mínima para que as pessoas possam praticar o isolamento social, que é a única medida comprovada para a preservação da saúde nesse momento. Portanto, então, que esse é um dos exemplos dessa política de morte. E um outro grande exemplo é a manutenção
feita pelos governadores, feita por policiais militares, por alguns setores do Poder Judiciário, das ações de reintegração de posse. Então imagina que em meio a toda essa pandemia, essa política promovida principalmente pelo pandemônio do Bolsonaro, essa política de reintegração de posse, de remoção forçada, continua acontecendo. E nós, então, não temos dúvidas. Temos que nos articular com o conjunto da sociedade, seja as igrejas, seja os sindicatos, seja as universidades. Temos que nos juntar com todas as pessoas de bem para propor, então, a suspensão completa de todas as remoções, seja elas individuais dos poceiros, seja nas comunidades indígenas, nos quilombos esparramados por todo o país, seja nas ocupações urbanas ou nas mais de 100 mil famílias que nós temos acampado por todo o território nacional. Acampamentos, alguns deles com mais de 10, 15, 20 anos, e que já comprovaram as suas condições de acolher, de promover a produção de alimentos saudáveis, a recuperação ambiental, com o plantio de florestas, a educação do campo, a cooperação, ou seja, um projeto de vida. Companheiros, nós temos tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei pela suspensão de todas as remoções forçadas dos despejos. Nós temos medidas importantes que foram tomadas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Nós temos o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele faz um aconselhamento, né, aos tribunais de primeira instância para que não determinem reintegrações de posse. E nós sabemos então que do ponto de vista legal, essas remoções são um crime. Porém, é importante, e aproveitamos aqui esse espaço, para que a militância nossa possa também se preparar nos territórios. Não vai ser possível resistir só com as medidas institucionais. Nós cumprimentamos e agradecemos todos e todas, parlamentares, juízes pela democracia, advogados, pessoas que compõem o Estado brasileiro e que vêm demonstrando sensibilidade, humanidade diante essa circunstância. Mas nós sabemos que existe em meio ao Estado aqueles que, mesmo com toda a covardia que seria e que são as reintegrações de posse, continuam a serviço do projeto do agronegócio, do projeto da morte. E contra esses a nossa resistência vai se dar nos territórios. Nós usemos de nossa criatividade, usemos de nossa disposição, coragem, organização para a resistência. E é isso que o nosso movimento, que fez com que o nosso movimento conquistasse a terra, que fez com que o nosso movimento fosse esse exemplo pedagógico de luta coletiva ao longo dos nossos mais de 30 anos. Por fim, comparada, a reforma agrária popular, ela é uma saída às diversas crises que nós estamos enfrentando. Portanto, então, que a reforma agrária popular será, sem nenhuma sombra de dúvidas, uma das principais lutas do povo brasileiro no próximo período. E se nesse momento nós estamos impedidos de nos aglomerar, de nos juntar em massa para cobrar esse nosso direito e essa nossa pauta histórica da partilha da terra no campo brasileiro, nós estamos nos preparando e o próximo período vai ser marcado por muitas ocupações, por muita luta pela terra, para que a gente possa ter a dignidade de viver no campo e produzir alimentos para todo o povo brasileiro e viver num mundo melhor, num campo com gente, com educação, com cooperação e com muita fartura
Um grande abraço, nos preparemos, resistindo nesse momento ao despejo e preparados para as próximas lutas que virão.